Olá, alunos de terceiro ano. Vamos continuar falando então sobre o processo de descolonização, né, de independências. E nós falamos da Índia e agora vamos nos manter na região, então, da Ásia, falando rapidamente sobre o processo de descolonização ou independências, né. Ambos os nomes são muito conhecidos, né. Há uma, por parte dos historiadores, uma preferência ao termo independências, porque descolonização parece que, né, enfim, as potências colonizadoras vão lá e tá, agora eu não quero mais brincar de colonização e vou sair. Quando na verdade a gente já sabe que é um processo de luta, é um processo que tem o protagonismo das populações desses países, né? Bom, então, basicamente, falando sobre as independências de Vietnã, Laos, Camboja, que são os próximos tópicos, né? Essa região toda, durante o processo de colonização, né, era ocupada principalmente pela França, né, no que a França denominava como Indochina, certo? E que acaba sendo ocupada pelo Japão durante, né, a Segunda Guerra Mundial. Então eram forças de resistência, né, contra a ocupação não só francesa, mas a ocupação japonesa durante, né, o conflito mundial. Na região, né, do Vietnã, a gente tem aí, né, como principal liderança, né, Ho Chi Minh, né, que era um líder, né, comunista, de viés comunista, e que vai, então, né, ter um papel importante no processo de libertação da região do Vietnã, né, e que promovia, né, o que a gente entende como guerra de guerrilhas, né, a gente tem que lembrar que são regiões muito digamos assim, de difícil acesso, com muita floresta, com muita, né, com muito, enfim, banhado, né, com espaços fáceis para se esconder, né, e eram então ataques surpresas, né, também é uma região que tem uma série de situações de doenças tropicais, né, enfim, e que dificultava muito, né, a atuação do exército europeu, que também, como eu disse para vocês, estava desgastado com outras situações, né, não só no sentido, digamos assim, material, mas no sentido ideológico também. Por quê? Porque, bom, né, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, no qual essas potências tinham como base de discurso a luta pela liberdade, contra o nazismo, e aí promoviam, né, a falta de liberdade, a falta de democracia nos seus espaços de colonização, né. Bom, então em 54, né, os franceses acabaram sendo derrotados e tiveram que se retirar da região, né, e aí se realizou uma conferência para, digamos assim, pacificar aquela situação, né, e nessa perspectiva houve a ideia então de dividir o Vietnã em duas partes, né, até que houvesse um plebiscito que debatesse essa reunificação, né, em grande medida porque nós estamos num momento em que duas grandes potências mundiais estão disputando a hegemonia, né, de influência sobre diversas partes do mundo, certo? Então, a região do Vietnã do Norte seria, então, teria um cunho comunista, seria, né, teria como liderança o Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul, né, teria um viés mais capitalista, bem nessa ordem, né, da disputa, né, da, da Guerra Fria. Então, a região do Sul seria uma região de influência capitalista, governada então pelo Bao Dai. Então, esse plebiscito era para acontecer, ele não aconteceu. E em 55, a gente vai ter então na região do Sul, né, a colocação de uma ditadura, enfim, né, apoiada pelos Estados Unidos e que vai então iniciar um processo de fato de um regime assim com muita repressão e vai cancelar as eleições, aquele plebiscito que estava planejado, né, para debater uma reunificação do país. Isso vai ser cancelado. Então, nessa perspectiva, a gente vai ter o início dessa guerra, né, da Guerra do Vietnã, né, com mais ênfase, digamos assim, né. Então, de um modo geral, essa guerra civil vai se instalar, os Estados Unidos vai né, apoiar
nitidamente, né, o Vietnã do Sul. E aí, então, vai se envolver na Guerra do Vietnã, que vai ser a sua grande, né, a sua grande dor, digamos assim, né, porque os Estados Unidos vai sofrer uma derrota, o que é algo, né, por que vai sofrer uma derrota? Por uma série de situações, né. Então, os Estados Unidos vai começar, então, a mandar soldados, mandar aviões, né, armas, né, e essa guerra vai se estender de tal forma porque pelo mesmo motivo que o Vietnã consegue derrotar a França, vai conseguir derrotar os Estados Unidos, certo? Porque vai ser uma guerra uh, extremamente cruenta, extremamente sangrenta, uma guerra de guerrilha, então, né? Uma guerra que tem vários filmes sobre a guerra do Vietnã, vai ser uma guerra extremamente enlouquecedora, digamos assim, né? E no qual as baixas vietnamitas vão ser infinitamente maiores, mas o fato é que vai ser uma guerra muito filmada, muito, enfim, vai se produzir fotos, né, como aquela foto clássica de crianças que vão ser atingidas, né, por bombas, enfim, né, por material químico, né, que vão sofrer uma série de queimaduras numa foto, né, acho que são as fotos mais importantes da história, digamos assim. E isso também vai criar nos Estados Unidos, que vai ter, então, seus jovens morrendo, né, enfim, e vai mostrar que, opa, como assim, né, estão bombardeando crianças com armas químicas, né, então a opinião pública estadunidense vai ficar muito contra, né, e nós vamos ter uma série de movimentos pacifistas, né, movimentos hippies, uma pressão muito grande da sociedade americana do norte, né, dos Estados Unidos, para que a guerra acabe, né? Então, os Estados Unidos vai acabar sofrendo uma derrota, aí vai ter que retirar as suas forças, né? Na década de 70 e 75, então, com a tomada de Saigon, né? Vai, então, finalizar, então, a guerra do Vietnã e o Vietnã vai voltar a ser, então, unificado sob o viés comunista, né? Então a gente vai ter essa união novamente conquistada. E é uma grande, a maior derrota militar da história dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, certo? Então, os Estados Unidos também viviam uma questão interna problemática também, né? No governo contestado, enfim, uma série de questões aí envolvidas. Então, a Guerra do Vietnã, se vocês quiserem procurar, tem muita coisa, muito filme sobre ela, é um ponto bem importante, certo? Então, quando a capital do Vietnã do Sul, né, Saigon, é tomada, né, pelos chamados Vietcongues, né, nós vamos ter o final então, da guerra, certo? Bom, Camboja, nós vamos também ter uma região, uma situação de guerra civil muito complicada, né? Muito, durante a guerra, quando a guerra civil ela é muito, como é que eu vou dizer, muito assim mortífera mesmo, né? Então, com a tomada do poder do grupo guerrilheiro, né, liderado pelo Pol Pot, ele vai instalar uma ditadura extremamente cruenta, né? Nós vamos ter o extermínio de opositores, enfim, tudo que cheira a ditadura, acontece esse tipo de situação, né? E então, mais ou menos, acredito que, sei lá, em torno de 3 milhões de pessoas teriam sido ao longo, né? Foi uma ditadura muito longa, né? Durou, sei lá, muitas décadas, né? Nesse contexto aí, em torno de 70, em torno de 3 milhões de pessoas, né? E centenas de mortos e desaparecidos nesse processo. Então, também foi uma ditadura muito cruenta. Então, o que eu quero dizer para vocês também, por fim, é a gente ter em conta que esses países que sofreram esse processo de descolonização, né, tanto aqui na Ásia, podemos falar de outros espaços, são países que depois tiveram que lidar com uma herança de tirania, com uma herança de autoritarismo, com uma herança de, enfim, né, de morte, que não é da noite para o dia que desaparece. Muito antes pelo contrário, né? Isso fica entranhado, digamos assim, na cultura dessas civilizações, desses grupos, né? Dessas sociedades, e que vão ser reproduzidas depois, né? Por aqueles que
acabam tomando o poder muitas vezes, certo? Então, em relação então, a essa região, né, era isso. Agora vamos falar um pouquinho ainda na Ásia sobre o Oriente Médio. Até lá!